Graça e paz, amada igreja. Bom dia a você que acaba de acordar e tem uma semana inteira aí se iniciando pela frente. Meu desejo é que você possa, ao longo dessa semana, juntamente comigo, abrir alguns textos da Palavra de Deus e crescer de tal forma que nós dois venhamos a alcançar a estatura do varão perfeito. Esse é o tema que eu quero propor para as nossas meditações ao longo dessa semana. E eu queria começar discorrendo um pouquinho a respeito do significado da expressão estatura. Estatura significa altura, tamanho, medidas. Em outras palavras, quando o apóstolo Paulo escreve em sua carta dizendo para nós alcançarmos a estatura do varão perfeito, é para que a gente possa chegar e atingir ao mesmo nível de maturidade, de crescimento que o próprio Filho de Deus possui. É óbvio que essa é um objetivo para uma vida inteira. É óbvio que a gente vai perseguindo a perfeição dia após dia, mas eu queria ler com você e compartilhar algumas expressões, alguns textos bíblicos que nos incentivam a percorrer esse trajeto. E eu queria começar falando de Lucas 2, verso 52. Um episódio muito famoso, conhecido, certamente você também já está familiarizado com ele, quando Jesus, aos 12 anos de idade, é deixado no templo de Jerusalém pelos seus pais, de forma esquecida, até que Maria e José se dão conta e retornam e encontram o seu filho ali, dialogando com as autoridades do templo de Jerusalém. E Lucas 2,52 diz: "E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens." Quando Lucas diz que Jesus estava crescendo em estatura, ele está dizendo, ele está tendo um desenvolvimento natural, ele está crescendo fisicamente, biologicamente, porque ele é homem. Mas há outros dois tipos de crescimento que acompanham o crescimento natural de Cristo, que é o crescimento na sabedoria e na graça de Deus, e na graça e no conhecimento de Deus e dos homens. E é a respeito desse tipo de crescimento que eu quero convidar você também a desenvolver comigo ao longo dessa semana. Lucas 2, versículos 46 e 47, texto imediatamente a esse que nós acabamos de ler, diz assim: 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Jesus, com apenas 12 anos de idade, está dando um show, está dando uma aula para os doutores e mestres da lei. E por que Jesus foi capaz de agir assim? Porque Jesus, ao longo dos seus primeiros 12 anos de existência aqui na Terra, Jesus amava a palavra de Deus e buscava conhecer cada vez mais o Pai através da sua própria palavra. E nós vamos ver ao longo dessa semana, em outras passagens também, o quanto Jesus se desenvolveu enquanto homem, é óbvio. E todas essas abordagens eu me refiro à humanidade de Cristo, porque em relação à sua natureza divina, ele já era pleno, perfeito, imutável, grandioso, majestoso, mas a gente tem que lembrar que esse Deus se encarnou. E a nossa semelhança se desenvolveu e enfrentou as mesmas dificuldades que eu e você enfrentamos. De tal maneira que eu quero concluir o nosso tempo hoje apresentando a você um grande desafio. Pare nesse início de dia, nesse início de manhã, ore ao Senhor e diga: Senhor, me dê todo o crescimento que eu preciso obter para a minha vida contigo, para que eu possa, à semelhança de Jesus em Lucas 2,52, ser percebido em desenvolvimento também perante os homens. Que Deus abençoe o seu dia e que a gente possa crescer juntos em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens ao longo dessa semana.